Temos tendência a procurar o conforto. Eu, quando me sinto confortável, começo a ficar estressada por estar confortável. Procuro o desafio, o desconforto, e o desporto trouxe-me muitas coisas. Uma delas foi também a resiliência e ter a sensação e a necessidade de te desafiares. O desporto está muito... É algo que vem muito com o desporto. A pergunta do €1.000.000, toda a gente me pergunta isso. Como ter a motivação? Uma coisa que eu tenho aprendido muito nos últimos tempos, e na vida em geral, mas acho que se aplica a tudo, é que tudo passa, as coisas boas e as coisas más. Foi de um ponto de stress e em que houve uma ruptura, literalmente, em que eu pensei, ok, já chega. Foi quando tive uma crise de ansiedade, a primeira e única, e aí decidi mesmo que tinha que mudar e pronto, dei a oportunidade ao yoga. Esse julgamento é porque algumas pessoas que eu vou conhecendo tendem a ver a meditação como não pensar em nada, quando na verdade no período de meditação tu vais tendo, como toda a gente, pensamentos que vão surgindo. E foi assim que surgiu a Mutar, foi querermos ajudar as pessoas a usar as ferramentas que nós as duas usamos no nosso dia-a-dia e que tanto nos ajudam, que sentimos que nos equilibram. Tu sentes que o facto de nós, com as redes sociais, com toda esta injeção de dopamina, isso vai ser um desafio cada vez maior para aproveitarmos ao máximo a vida e tudo isto, o yoga, a meditação? Nós não podemos ficar presos àquilo que nós queremos dar às pessoas, porque o que eu quero dar às pessoas pode não ser o mesmo que elas querem receber. Mas acho que umas características que eu diria que um bom líder deve ter é não ter medo de arriscar. O risco é essencial para atingirmos coisas boas, eu acho. E penso, ok, se eu conseguir mudar algo na vida de uma pessoa positivamente, isso para mim já me enche, sinceramente. Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo Líderes e temos connosco hoje uma convidada muito especial. Se eu dissesse já o nome, vocês já conheciam, vou fazer aqui um bocadinho de suspense para esta parte do teaser e tal. E é alguém que muito provavelmente conhecem das redes sociais, sobretudo do Instagram e do TikTok, que é alguém que se foca muito naquilo que é a saúde, o bem-estar, na nutrição, no fitness e dá uma série de boas práticas sobre como podemos ser mais saudáveis, como podemos ser mais fortes mental e fisicamente. E pronto, já não consigo guardar mais de surpresa. E temos connosco hoje a Bárbara Kohler. Bárbara, obrigado por teres vindo. Obrigada eu. E teres aceitado aqui este convite. E começamos pelo início, que é aquela pergunta que eu gosto de fazer, que é: quem é a Bárbara? É aquela pergunta simples. Quem é a Bárbara? Olha, é uma pessoa, uma rapariga muito curiosa, muito, como eu disse no início, muito irrequieta. Quero sempre fazer alguma coisa nova, procuro sempre o desafio. Sou uma pessoa que não gosta de estar, não gosta de se sentir confortável, o que não é muito, se calhar, normal. Nós temos tendência a procurar o conforto. Eu, quando me sinto confortável, começo a ficar estressada por estar confortável. Procuro o desafio, o desconforto, e acho que sou uma pessoa que, quando mete uma coisa na cabeça, vai até ao fim para a fazer. Sabes, claro que isso às vezes é bom, outras vezes não tanto, mas acho que essa seria uma boa descrição. Ok, excelente. E sempre foste assim? Sempre. Sempre. Sempre Sentes assim. que isso resultou da tua educação? Eu já conhecia a tua mãe online apenas, só, visto que já vamos falar dela. Boa. Mas sempre foi assim, ou seja, foi-te incutido pelos teus pais? Os teus pais são assim? Sim, eu vivi num ambiente familiar muito bom, muito positivo. Os meus pais são os dois muito positivos e são sempre muito adeptos de nos ajudar ao desenrasque, sabes? Nós tínhamos algum problema na escola ou com colegas ou assim, e eles são mais na base do, ok, tenta arranjar uma solução, desenrasca-te, em vez de nos dar as coisas de mão beijada. Ao mesmo tempo, dando sempre muito apoio, claro, se nós precisássemos de alguma ajuda. Mas acho que isso me ajudou também a ser assim. Agora, acho que há uma parte que também é um bocado minha, porque eu tenho uma irmã e nós somos muito, muito diferentes nesse sentido. E, por exemplo, aquilo que eu te falava no início do conforto e desconforto, por exemplo, ela é uma pessoa que gosta mais de estar confortável, se sentir confortável, sentir que, ok, eu domino aqui onde estou,
E tivemos a mesma educação, exatamente a mesma. Portanto, acho que também tem a ver um bocadinho com a personalidade e com as minhas escolhas desde pequena, porque eu sempre gostei muito do desporto e isso também encaminhou muito a minha vida e a minha forma de estar. E o desporto trouxe-me muitas coisas, uma delas foi essa também a resiliência e ter a sensação e a necessidade de te desafiares. O desporto está muito... É algo que vem muito com o desporto, digo. Certo. Sim. Boa. Em que desportos é que praticaste ao longo da tua vida? Olha, eu pratiquei vários. Eu comecei pequenina em balé, não é bem um desporto, eu diria que é mais uma arte, mas é muito físico e é muito exigente. Comecei no balé, depois comecei a mudar um bocadinho de gostos e quis começar a jogar futebol com os rapazes, então me punham umas chuteiras e ia jogar futebol. Lembro-me quando cheguei a casa e disse aos meus pais que queriam umas chuteiras, eles ficaram a olhar para mim e alguma coisa não está bem. Mas lá me deram as chuteiras e eu adorei. Também jogava basquetebol com os colegas, muito. E depois voltei para o balé, entretanto também fiz natação, fiz kung fu, experimentei artes marciais e depois do balé comecei a fazer ginásio, tipo aos 14 anos, mais ou menos, assim cedo, também por causa dos estudos, era mais fácil de encaixar. E depois do ginásio veio a corrida, o yoga, que é o que eu faço mais atualmente. Sim. Boa, eu fui seguindo as tuas redes sociais, portanto... Eu não te seguia antes de identificarmos como alguém a vir aqui ao podcast, mas tudo que já vi, primeiro, dar-te os parabéns por tudo, a forma como comunicas, a forma genuína e autêntica que é difícil de encontrar, e isso é uma das coisas mais importantes que nunca deves perder, é brutal. Obrigada. Em relação a esta parte aqui do desporto, eu pratiquei natação federada durante algum tempo, tenho estado muito parado. Tu vais-me dar aqui uma série de insights. Eu acho que tu vais ser o trigger para eu continuar a fazer aqui alguma coisa. Mas já não nadas? Durante algum tempo eu voltei aos Masters de Famalicão. Os Masters é o sítio dos velhos para ir para nadar. Ok, Masters é tipo, ok, séniores. É os séniores. Ok. Eu estive a nadar novamente no Famalicão, mas depois agora deixei. De vez em quando fazemos um paddle. Ali com o Tiago também, jogamos de vez em quando, mas deixei de fazer de forma continuada. Para a malta que, tal como eu, procrastina assim, que dicas é que tu nos dás para nós seguirmos a coisa como deve ser? E, já agora, qual é o impacto disto? Porque eu sei a teoria toda, mas gostava de te ouvir, visto que sabes muito mais que eu. A pergunta do 1.000.000 €, toda a gente me pergunta isso, como ter a motivação, certo, eu acho que é mais como disciplina, adiar. Não é? Sim, é isso da motivação, acho que já todos percebemos que não existe todos os dias e portanto temos que procurar a disciplina e o saber, eu acho que é importante e o que te pode ajudar é tu pensares seriamente no porquê. Porquê que estás a fazer isso? Porquê que tu queres voltar à natação? E tu vais encontrar as tuas respostas, porque eu ando-me a sentir sem energia, porque eu olho ao espelho e já não gosto da forma como me vejo, tanto como gostava quando fazia, porque vou para o trabalho muito menos concentrado, porque o desporto dá-nos essa concentração e essa produtividade no momento de me sentar à secretária, não é? Eu noto isso. Eu quando chego à secretária para começar a trabalhar, o meu corpo está tão cansado do treino que eu acabei de fazer, que eu quero estar ali e a cabeça liga logo o foco. Portanto, encontrar o teu porquê de estás a fazer aquilo, porque se tu não tens um motivo, vais parar, não é? E depois é encontrar a consistência e o não desistir. Uma coisa que eu tenho aprendido muito nos últimos tempos, e na vida em geral, mas acho que se aplica a tudo, é que tudo passa, as coisas boas e as coisas más, não é? E, por exemplo, eu recentemente completei a minha primeira maratona, no final do ano passado. Paris, não foi? Em Paris foi a meia, a maratona foi em Valência. Desculpa. Sim, em Espanha. E a própria maratona é isso, é tu teres a resiliência de, ok, eu agora estou a sofrer, mas eu sei que passando este pico de sofrimento, o sofrimento vai diminuir, vai baixar em algum momento. E é assim, não estás a sofrer igualmente o tempo todo. E o mesmo é com o esforço que fazemos para amanhã ir nadar. Ok, amanhã não me vai apetecer nada, amanhã porque eu hoje estou super cansado, vou dormir mal porque já estou a deitar-me tarde, sei que me vai custar amanhã, mas amanhã vai-me custar, mas depois da amanhã já não vai custar tanto. E se calhar daqui a 2 dias volta a custar, mas depois vai haver outro treino que já até vou cheio de pica. Ou seja, eu acho que as pessoas se deixam travar pelo sentimento de que custa, de que é difícil, quando ainda não chegaram à parte boa que vem a seguir, sabes? E
era o que eu te digo, tudo passa, quer as coisas boas como as coisas más. Portanto, se estás a ter, por exemplo, um jogo de pádel com os teus amigos super agradável, aproveita o momento e desfruta, pensa nele, olha para os teus amigos, partilha quando acabares o jogo com eles que adoraste, porque isso também passa, e se calhar o jogo da manhã também já não estás tão bem. Ou seja, eu diria que é mesmo isto, é definir o teu motivo e seres capaz de ultrapassar aquele pico onde está a custar, porque depois vem uma parte boa. Eu, no início de cada ano, aliás, no final ou início de cada ano, defino os objetivos. Pronto, e um deles é esse, e acho que é nesse que estou a procrastinar mais. Em todos os outros eu tento ser equilibrado, esse de forma consciente, por estar a alocar tempo a outras coisas. E eu tenho consciência total que é mal feito, ou seja, eu devia fazer exercício de forma regular. Faz com que eu esteja a fazer menos do que o que deveria. Mas tu identificaste porque é que queres fazer mais exercício outra vez? Sim, no fundo, saúde, bem-estar, sentir-me mentalmente melhor. Portanto, não tenho nenhum objetivo como já tive no passado de atingir marcas ou afins. Neste momento não, mas já tive. Pronto. É essencialmente sentir. Eu sinto-me bem hoje, mesmo sendo um procrastinador do desporto. Todos somos um bocadinho. Mas sinto-me bem fisicamente. Mas eu sei que não devia, ou seja, devia fazer mais para me sentir ainda melhor. Porque quanto mais exercício fazes, melhor te sentes, fruto daquilo que é a libertação das endorfinas e tudo mais. Sim, eu acho que às vezes também pode ajudar, para além de saberes o teu porquê de estás a fazer, o porquê de não estares. Às vezes nem sequer pensamos nisso, mas se identificarmos 3 ou 4 coisas, por exemplo, às vezes é porque se calhar o horário que estás a planear fazer o exercício não é o melhor para ti e tens que fazer noutro, ou o próprio exercício que estás a escolher fazer. Há pessoas, por exemplo, que se forçam muito a ir ao ginásio, mas há muito mais coisas para além do ginásio, não é? Por isso acho que também tens que perceber o porquê de não estares a fazer. Já agora vou aproveitar esse momento. Não estou a fazer porque nós estamos a preparar coisas na Tribo de Líderes. É por um bom motivo, então. Conteúdo. Não, mas é um porquê. Claro. Mas muitas vezes pode ser uma desculpa. Sim. Eu tenho sempre tempo para treinar. É prioridade, não é? Podia acordar mais cedo, é um horário que eu gosto, portanto eu prefiro acordar mais cedo e treinar de manhã logo do que treinar ao final do dia, quase impossível. Pronto, Sim, há várias assim coisas por aí. Já agora, pegando nisto no bom e do mau, de tudo ser passageiro, os bons momentos e os maus momentos, eu trazia aqui algo que fui vendo no teu perfil e que eu acho que está relacionado com meditação e com o yoga propriamente dito. Porque é que começaste a praticar, primeiro, e o quão bom é para ti praticares? Porque algumas pessoas, tenho quase certeza que quem vai ver e que já experimentou, por exemplo, meditação, sente que não consegue ter o efeito máximo da meditação. E eu gostava de te ouvir porque eu acho que resulta do facto de nós pensarmos de uma determinada forma a meditação. Eu depois contextualizo, mas... Certo, portanto estás-me a perguntar como é que eu comecei a praticar a meditação. Como é que começaste a praticar a meditação e yoga? E como é que te sentes? Exatamente. A meditação e yoga, eu comecei pelo yoga, mas são duas coisas que é quase impossível separá-las, não é? Então, o yoga eu comecei numa altura em que eu estava na faculdade e sentia demasiado stress e ansiedade ou seja, eu sempre fui uma pessoa exigente comigo, mas eu sentia que ampliava tudo em termos de exames, de provas que eu tivesse que fazer, tudo académico. Ampliava tudo a um nível que não tem, a uma dimensão que não tem. Portanto, eu ficava muito nervosa para os testes e eu estudava imenso, não era por não estudar. Era uma sensação de stress e ansiedade que eu detetei e que não queria para a minha vida. E eu, desde cedo, percebi que isso era... Lá está, um nível muito elevado, que não tinha sentido e que não queria ter aquilo na minha vida e tinha que fazer alguma coisa para mudá-lo. E foi aí que apareceu o yoga. Portanto, até foi um bocado motivado pela minha mãe, ela já praticou. A primeira vez que ela praticou foi há muitos, muitos anos. Eu, na altura, quando era ainda mais nova, via aquilo como um exercício para velhos. Sabes? É muito parado, esse tipo de coisas. Muita gente diz isso. E hoje em dia eu não vejo de todo isso dessa forma, não é? Eu sou a pessoa mais energética de sempre e faço yoga, portanto. E pronto, nesse momento fui motivada pela minha mãe, comecei a prática e senti que me estava a ajudar. Senti que
claro, eu comecei a fazê-lo muito regularmente, porque eu percebi logo, também por impulsos da minha mãe, mas também por eu ler sobre o tema e começar a ouvir podcasts sobre o tema, que aquilo tem que ser uma ferramenta que tu usas regularmente, não é? Hoje faço yoga e amanhã já o stress e a ansiedade já se foi, não é? Pronto, e eu comecei a fazer todos os dias um bocadinho, assim, pequenos, eu via uns vídeos no YouTube de 10 minutos, 15 minutos, e comecei a notar que nesse momento eu estava tão preocupada com a postura, com ouvir o que a professora estava a dizer, com tentar fazer aquilo que ela estava a fazer, porque na altura eram coisas desconhecidas, então não era fácil, era desafiante. Eu lembro-me que essa sensação me fazia desconectar e me fazia estar presente. E não só estar presente, como estar presente para o meu corpo, que ainda é melhor, porque conseguia perceber se tinha alguma dor estranha que não tinha identificado antes, sentia-me muito presente comigo mesma, com o meu corpo e com a minha mente. E aqui entra a meditação também. Tu começas a praticar yoga, automaticamente as aulas de yoga, para quem nunca praticou, quase sempre tem um momento de meditação inicial, e foi aqui que eu comecei a ser introduzida à meditação. E pronto, lentamente fui praticando, foi assim que começou. Foi de um ponto de stress e em que houve uma ruptura, literalmente, em que eu pensei, ok, já chega. Foi quando tive uma crise de ansiedade, a primeira e única, e aí decidi mesmo que tinha que mudar e pronto, dei a oportunidade ao yoga. E depois o amor foi crescendo, a paixão foi crescendo e depois tirei o curso de yoga e fiz a formação e depois ter a possibilidade de aquilo que eu sentia transmitir aos outros tornou-se uma prioridade e por isso é que eu quis ser professora também, porque sentia que aquilo era tão benéfico e trazia-me tantas coisas boas que as outras pessoas tinham que ver e ouvir, tinham que sentir, sabes? E como é que me faz sentir? Foi o que tinhas perguntado. Então, há aqui vários pontos para onde podemos pegar. O yoga tem muitos benefícios em termos do alongamento, a flexibilidade. Há pessoas que me dizem, eu não posso fazer yoga porque não sou flexível. Não, tu vais para o yoga para ganhar alguma flexibilidade, mobilidade, conheces o teu corpo, porque nós temos no yoga posturas, mas não podemos achar que toda a gente vai ser capaz de chegar a todas as posturas, não. Porque a forma do corpo é diferente, o teu tamanho, a tua envergadura, tudo. E isso faz com que algumas posturas não sejam possíveis. E tu aí passas a conhecer e a saber, eu consigo fazer isto, eu não consigo fazer aquilo. Portanto, o conhecimento do corpo, depois também o facto de ser ideal para a recuperação muscular depois do exercício, porque no yoga temos posturas como torções, como, lá está, as próprias posturas de mobilidade e alongamento fazem com que o sangue circule melhor, a circulação sanguínea ocorra de uma forma melhor, mais eficiente. E isso ajuda-te a recuperar também os músculos depois do exercício, por exemplo. Portanto, eu sentia realmente que, por exemplo, hoje em dia, eu a seguir a uma corrida, pode não ser logo a seguir, por exemplo, eu hoje fui correr de manhã, agora ao final da tarde chegar a casa, se fizer 20 minutos de yoga, sei que amanhã vou acordar muito melhor. Pronto. E depois, juntar aqui à parte do exercício, juntar a meditação. O que é que me traz a meditação? Como eu dizia há bocado que o yoga nos ajuda a conhecer o corpo, a meditação ajuda-nos a conhecer a nossa mente e ajuda-nos a perceber onde é que conseguimos chegar e onde é que não, também com a nossa mente. E para mim trouxe-me benefícios em várias áreas. Olha, mesmo, por exemplo, no desporto, a resiliência é muito mental, não é? E o facto de eu estar habituada a meditar, sei que quando estou num estado em que é difícil, consigo pôr a minha cabeça a pensar, a pensar aquilo que eu quero que ela pense. Ok, é difícil, mas vai passar. Isso é a meditação, é tu conseguires que a tua cabeça esteja a pensar naquilo que tu queres que ela pense. Porque hoje em dia isso não acontece quase. Hoje em dia nós pensamos naquilo quase que a cabeça quer. Nós pensamos em tudo ao mesmo tempo, em nada ao mesmo tempo. E, portanto, ter essa possibilidade e que se aprende com a meditação, e eu agora quero pensar num cenário de praia. E eu agora quero pensar, até pode ser, não tem que ser sempre assim uma coisa, não é? Pode ser, eu agora quero pensar em mim, só. Eu agora quero pensar no meu projeto e ser capaz de estar, por exemplo, 20 minutos só a pensar no teu projeto, já é um desafio. É um desafio, porque nós hoje em dia não conseguimos fazer isso, não é? Se tu dás esse tempo a pensar, desses 20 minutos vais 5 pensar no supermercado, outros 5 pensar na chamada que não fizeste, percebes? Portanto, a meditação é muito essa disciplina mental.
disciplina mental. E aos poucos, e tal como o yoga, o benefício não acontece do dia para a noite, é com a prática, vais tentando, vais fazendo e aos poucos, hoje são 5 minutos, amanhã são 6, depois da manhã eu queria ir aos 7, mas não estou aí, volto para os 4 e isso vai-te ajudar a ter essa disciplina mental que eu procuro e acho que é fundamental hoje em dia. Eu concordo em absoluto, tudo o que tu disseste para mim faz sentido e há pouco quando eu tinha puxado esta pergunta, ela tem aqui algum julgamento ou alguma realidade, pelo menos, que eu fui construindo e que fez com que eu a fizesse. Pronto, esse julgamento é porque algumas pessoas que eu vou conhecendo tendem a ver a meditação como não pensar em nada. Quando, na verdade, no período de meditação, tu vais tendo, como toda a gente, pensamentos que vão surgindo. Aquilo que eu fui tentando fazer, portanto, eu não faço de forma regular, mas já fiz mais vezes, nunca fiz yoga já agora, mas já vi, vou fazer aqui uma publicidade, que a Bárbara tem, eu vi um vídeo a dizer yoga para homens, para experimentar cá, estás com o namorado. Tenho um vídeo no YouTube, é bom. Boa malta, para replicar, mas eu vou começar a fazer, já fiz pilates, fiz durante 1 ano e meio mais ou menos e senti-me como nunca me tinha sentido. Por exemplo, eu pratiquei natação federada, como tinha dito, eu saí da natação, entrei logo no ginásio para evitar ganhar peso desproporcional e nunca atingi a minha melhor forma antes na natação, mas quando eu comecei a praticar pilates uma vez por semana só, eu sentia-me com uma postura inacreditável, tonificado, sentia-me muito bem, é óbvio que também fazia ginásio, mas o principal, eu sinto que foi mesmo o pilates, e tinha senhoras de 70 anos ou 60 e tal anos lá a fazer, elas metiam-me num bolso, literalmente. Claro, incrível. Claro. É isso, porque é aquele trabalho em músculos que nós não estamos habituados a trabalhar, é como no yoga. Doíam-me coisas que eu não imaginava que tinha. Tinhas, pois. Mas em relação aqui à meditação propriamente dita, eu sinto que cada vez mais a geração talvez mais nova, a nossa, tu és um bocado mais nova do que eu, e eu também. Eu tenho 34, parece que tenho 92 a minha feição, mas sim, tenho 34, tens 26? 27 agora. Pronto, a nossa geração, e garantidamente a do meu filho, vai querer as coisas mais rápidas. Tu sentes que o facto de nós, com as redes sociais, com toda esta injeção de dopamina, isso vai ser um desafio cada vez maior para aproveitarmos ao máximo a vida e tudo isto, o yoga, a meditação? Sim. Eu acho que pode ser destrutivo se não for controlado, sinceramente. Eu hoje em dia penso, como é que... quando tu és uma criança, tens um déficit de atenção, não é? E eu já tinha, e os meus colegas já tínhamos todos, mas eu penso, hoje em dia eu não tenho assim contacto com crianças na idade de 6 anos, 7, não tenho contacto próximo, mas imagino como seja para essas crianças que se calhar 7, 8, se calhar um bocadinho mais velhas, 10 anos, que já têm acesso aos telemóveis e ao TikTok e tudo, elas devem aguentar 10 minutos atentas, ou seja, eu acho, e não é culpa delas, porque assim, aquilo realmente, as redes sociais estão construídas para, e o algoritmo e tudo isso estão construídos para nos manter ali, não é? Agora, acho que tem que se tomar medidas 100%, não é um problema que se possa olhar para o lado ou que se possa dizer, ele quando crescer depois resolve-se, ou porque essas crianças vão se tornar adultos e a maior parte dos problemas dos adultos vem de criança, percebes? Então eu acho mesmo fundamental incutir nas crianças a meditação, cada vez há mais meditações para crianças, o yoga, por exemplo, eu viajo bastante assim para a zona da Ásia e quer em Bali, na Indonésia, como no Sri Lanka, eles ensinam yoga às crianças na escola, pequeninos, porque eles também têm a religião, o budismo, que faz com que, pronto, tenham que realmente percebam que isso é necessário e têm essa história para trás. Nós não temos, mas acho que podemos aprender daí e quanto mais cedo, melhor, sem dúvida. Concordo em absoluto. E já vamos falar na Mutária, que no fundo é a tua missão. Só queria acrescentar um ponto em relação a isso. Eu adoro crianças, sempre gostei, fruto da minha mãe, sobretudo, e eu tenho um filho com 3 anos e meio e tento ao máximo aplicar inteligência emocional, tentar fomentar isso. E já agora, só para a malta que nos ouve,
há uma TED Talk, e há muito conteúdo sobre isso, os primeiros 1000 dias, a importância dos primeiros 1000 dias. O cérebro de uma criança de 3 anos é em 80% similar ao de um adulto, em termos de construções e conexões. Com 5 anos, 90%. Ou seja, quanto mais cedo nós investimos nisto, maior a probabilidade de, no futuro, estas crianças terem à sua disposição recursos que as vão poder ajudar em situações de ansiedade, em situações de stress, por aí fora. Portanto, acho que o veículo, não apenas yoga e meditação, mas também a nutrição, que é fundamental. Sem dúvida. Vão por aí. Sim, sabes que, desculpa, só fazer uma parte. Eu vi recentemente um vídeo, não sei se aquilo é 100% real ou não, mas eu achei imensa piada, que era um pai com um filho pequenino, mesmo muito pequenino, ele devia ter se calhar 3 anos, por aí. E a descrição era, o que é que acontece quando tu não dás açúcar ao teu filho quando ele é pequeno? E o pai está a mostrar-lhe um chocolate, ou um doce, ou uma goma, qualquer coisa, e ele está tipo, não quero, ele está, não quero, ele recusa, porque não foi habituado a isso. E eu acho que, assim, eu não sou mãe, espero ser um dia, mas acho que às vezes pensamos, claro que eu vou dar açúcar ao meu filho, ele tem que experimentar tudo. É assim, já estás a mudar, a condicionar o teu filho no sentido negativo. Tudo bem, é legítimo, cada pai faz as suas escolhas, não é? Mas eu, no meu caso, acho que se calhar não vou fazer isso. Ele, quando for mais velho, se quiser comer os chocolates, ok, não vou andar a vida toda atrás do meu filho, não é? Agora, quando é pequeno, eu não vou fomentar isso, porque eu também não faço isso comigo, porque é que eu vou fazer isso com ele? Alinhados, pá. Não é? Sabes que, pronto, tu descreveste tudo, que eu acredito. Boa. Nós não damos açúcar ao nosso filho durante os 2 primeiros anos de idade. É óbvio que ele comia fruta, como tu disseste bem, e já agora há uma série de episódios contigo que mencionas isso, a questão da manga. Fica ao convite para ouvirem mais coisas da Bárbara. Mas porquê? Porque, primeiro, essa questão do condicionamento, ou seja, se eu estiver a fazer alguma coisa com ele que o esteja a condicionar, eu estou a afetar, no fundo, o futuro dele. Pronto, e nós não damos, mas aquilo que nós sentíamos no nosso ambiente, e tu, com a certeza que irás sentir isso, possivelmente não dos teus pais, mas da família, que é, porque é que não dás açúcar à criança? Que mau! Que mau, que pais! Exato, exigente. Exato, as pessoas são assim, é fruto da nossa educação. Claro. Isso vai acontecendo. Bem, eu tinha muita coisa para dizer, mas vamos entrar na Multária, porque o mais importante é ouvir-te. E aqui, como é que surge a Multária? Tu criaste o projeto com a tua mãe, a Paula? Paula. Ok, estava a tentar não me enganar no nome. E o que é a Multária? Qual é a vossa missão? E como é que ela surgiu já agora? Olha, como é que surgiu? Surgiu de uma situação assim de caos, digamos assim. Foi uma altura em que eu queria fazer alguma coisa por minha conta, porque eu também tive uma experiência profissional. Trabalhei eu sou licenciada em Economia, depois, entretanto, tirei um mestrado em Ciências aplicadas ao Exercício. Pronto, 2 coisas bastante diferentes, mas pronto, na verdade são as 2 coisas que eu mais gosto. A segunda mais que a primeira. Mas pronto, e eu trabalhei num banco durante alguns anos, quase 4 anos, um banco de investimentos, e depois passei para outra empresa a seguir, uma startup, e lá está, aí a experiência não correu muito bem e, portanto, foi uma estadia muito curta lá, e nesse momento eu saí de lá e fiquei sem saber o que é que ia fazer. E sabia que queria, eu desde muito pequenina que digo, eu quero ter um negócio meu, os meus pais se riam, eu quero ter um negócio, eu quero fazer alguma coisa. Mas eu acho que sentia isso no sentido em que... Porque é que eu dizia isso? Eu queria ser produtiva, queria criar alguma coisa, queria fazer alguma coisa para os outros. Sentia que queria isso, mas não sabia o quê quando era miúda. E quando chegou este momento, eu estava aqui nesta indecisão, o que é que eu vou fazer? Vou-me meter noutra empresa? Não, mas na verdade o que eu quero é criar alguma coisa minha. E nesse preciso momento, a minha mãe também estava numa fase de transição. Ela trabalhou muitos anos como chefe de produção em várias indústrias diferentes. Ela esteve na roupa, no têxtil, depois esteve na cerâmica, depois esteve nos candeeiros, não sei muito bem como é que se chama a indústria específica. Se a malta estiver a ver, ela escreve aqui nos comentários. E, portanto, era um ambiente muito exigente para ela. Ela, lá está, chefe de produção, sempre teve que comandar equipas grandes, também muito masculinas, e, portanto, ela tinha que bater muitas vezes o pé. E, portanto, ao fim e ao cabo, depois de 30 e tal anos a trabalhar nisto, ela sentia-se esgotada.
E enquanto foi fazendo isso, ao mesmo tempo foi-se dedicando a outros hobbies no fim de semana, quando tinha um tempo, que era a cozinha natural, a cozinha. Ela sempre cozinhou muito bem, mas mais recentemente começou a investir mais tempo na cozinha natural e também um bocado motivada por mim, no sentido em que, como eu fazia muito desporto, queria sempre arranjar a melhor comida que fosse possível, os alimentos mais naturais, mais da terra, queria nutrir o meu corpo da melhor forma possível, e ela própria também tinha esta inclinação, portanto começou a aprender mais e encontrou aqui uma paixão pela cozinha natural e saudável. E foi neste momento em que eu lhe liguei a dizer: mãe, vou criar alguma coisa minha, e comecei a dizer algumas ideias que tinha, e ela disse: olha, e se fizéssemos uma coisa às duas? E foi neste momento em que ela também parou o que estava a fazer, juntamos as duas, que temos uns princípios muito alinhados, as duas gostamos muito gostamos de olhar para as pessoas de forma holística, não é? O ser humano de forma completa. Nós não somos só o que comemos, nem somos só o que fazemos, nem somos só as pessoas com que nos rodeamos, somos tudo isto. E, portanto, tínhamos a visão muito alinhada às duas. E foi assim que surgiu a Mutar. Foi querermos ajudar as pessoas a usar as ferramentas que nós as duas usamos no nosso dia-a-dia e que tanto nos ajudam, que sentimos que nos equilibram, porque ela também na altura, quando lá está, tinha tanto stress no trabalho que fazia, ela também precisou de arranjar as suas ferramentas e a cozinha, a alimentação era uma delas. E, portanto, nós queremos mostrar às pessoas que elas também podem incluir no seu dia-a-dia e que não precisam de ser um chefe, não precisam de ser professora de yoga para implementar isso no seu dia-a-dia. Portanto, esta foi a nossa missão, era poder melhorar o dia das pessoas. Muito bem. Isso parece-me um propósito incrível e que na prática mais pessoas deveriam tê-lo, não necessariamente nessa área, mas pensando de forma egoísta. Portanto, o nosso objetivo na Tribo de Líderes é assegurar que toda a gente acredita, a sério mesmo, não é só ter uma ideia, de que se quiser se consegue transformar num excelente líder. Portanto, nós temos a certeza absoluta, pese embora eu acho que ainda nem toda a gente acredita nisso, que se alocar tempo e esforço necessário, conseguem ser melhores. Pronto, é um bocado por aí. Muito bem. E neste processo, quais é que foram os desafios que foste tendo? Quais é que são as aprendizagens neste caminho de empreendedorismo que trilhaste? Sim, a aprendizagem número 1, e eu já disse isto noutro podcast, mas acho que é a coisa principal, que é: nós não podemos ficar presos àquilo que nós queremos dar às pessoas, porque o que eu quero dar às pessoas pode não ser o mesmo que elas querem receber. E, portanto, há aqui já há uma luta interna entre aquilo que eu, com os meus 27 anos, acho que seria bom para as pessoas fazerem, mas se a pessoa não quiser fazer, eu não posso lutar contra ela, não é? E, portanto, um grande desafio é nós conseguirmos ir chegando às pessoas nesta área que, infelizmente, por exemplo, nós também, uma coisa que falamos muito é a medicina integrativa versus a tradicional, convencional, não é? A integrativa é aquela que previne, aquela que joga na prevenção, e nós estamos mais aqui nesta parte. Porque, claro, combater as doenças já deve ser o último passo. O problema é que, na sociedade em que vivemos, esse é o único passo. É só quando tens a doença, atacá-la, pronto, passar-lhe o pano por cima, com comprimidos ou medicação. Mas se fizermos todo um trabalho por trás com a medicina integrativa, com estes cuidados todos que nós na Mutária queremos também mostrar às pessoas, esse cuidado depois vai fazer com que tu provavelmente não chegues a esse estado em que precisas de um medicamento, e isso seria muito melhor para todos. Mas, como eu te dizia, foi o desafio em encontrar aqui um equilíbrio e um meio termo em que, ok, o que é que a pessoa está disposta a fazer? Mais este bocadinho, ok, então nós damos mais este serviço. Ok, a pessoa está disposta a ver umas receitas e a começar a explorar a cozinha natural, então vamos dar vídeos e de receitas de cozinha natural. Mas isto tudo step by step, porque houve alguns passos que nós demos e percebemos que o mercado ainda não estava pronto para esse nível e tivemos que recuar, apesar de nós acharmos que era mesmo fixe e era mesmo bom que tu fizesses isto, mas se a pessoa não quiser fazer, não podes obrigá-la. Sim, não é? sem dúvida. Olha, já desde o início da conversa que nós todos funcionamos como um espelho, ou seja, as coisas que gostamos no outro é porque, em parte, nós sentimos empatia porque já vimos em nós ou nas pessoas que gostamos.
aquilo que não gostamos nos outros é porque, tal como num espelho, significa que não gostamos daquilo em nós ou nos outros. Portanto, e nesta vertente há uma série de coisas com as quais eu me identifico. Eu estou aqui muito controlado, tranquilo, mas sou muito dinâmico, quero sempre mais, eu vejo isso em ti. Vejo que essa mensagem que tu disseste agora é exatamente o que eu acredito. Portanto, nós não conseguimos mudar o outro e eu acho que, pese embora eu já tinha tido essa vontade, talvez com, não sei precisar com que idade, na verdade, apesar de nós estarmos a fazer isso de forma altruísta, que é o que eu vejo em ti, ou seja, tu estás a tentar ajudar os outros, todos eles vão ter o seu tempo, cada pessoa vai acabar por fazer. Eu acho que tudo o que tu hoje vês a fazer sentido vai fazer sentido mais cedo ou mais tarde. E que as pessoas com o tempo vão perceber isso. Sim. Portanto, continua nesse registro. Sim, e eu acho que sim, e deixa-me contente que eu vejo, nós temos uma comunidade online e temos uma plataforma em que temos lá os vídeos de yoga, de meditação e as receitas de cozinha natural e temos mais outras coisas. Também temos uma própria comunidade, ou seja, temos um espaço onde podemos falar todos e eu vejo e deixa-me contente ver que cada vez entram pessoas mais novas, percebes? 18 anos, 19 anos, e isso deixa-me mesmo contente porque eu penso, ok, se uma pessoa desta idade já se preocupa com estas coisas, porque é o que eu digo sempre, quando as pessoas são mais velhas, já têm mais, não só maturidade, mas têm mais, passou mais vida por elas e já tiveram os seus problemas, já tiveram se calhar alguma doença que as assustou, já é mais fácil que estejam abertas a isto. Já tem um trigger. Exatamente. Agora, uma pessoa que sempre teve de plena saúde, que nunca teve nenhum problema, que nunca enfrentou nada assim mais complicado na vida relativamente à saúde, é mais difícil que esteja aberto a isto. E nós vermos, lá está, pessoas de 18, 19 anos, mesmo 20 anos, a quererem entrar e a quererem fazer as receitas e assim, deixa-nos muito contentes. Sim. E tu sentes que isso é resultado de quê? Isto é, as gerações mais novas cada vez mais têm acesso à informação, não é? E a informação boa, a informação má, como sempre existiu e sempre continuará a existir. Por outros meios na altura. Há outros meios, outros veículos, mas assim será. Mas tu sentes que isso se deve a quê? A uma maior preocupação com aquilo que é o seu bem-estar e de onde é que vem isso? De criadores de conteúdo como tu, por exemplo? Olha, eu acho que sim. Eu acho que isso é uma das coisas boas das redes sociais, porque essas pessoas seguem-me, por exemplo, e a mim e outras criadoras de conteúdo que fazem coisas do género e temos bastante influência nelas e o que pode ser bom se for uma influência positiva, porque, não é? Elas veem, ok, ela faz isto, eu também vou fazer. Às vezes pode haver falta de julgamento próprio, não é? Porque a pessoa é tão nova que faz por imitação. Mas, sinceramente, se fizer por imitação uma coisa boa, está ótimo. O problema é quando faz por imitação uma coisa menos boa, não é? Mas também o positivo das redes sociais também é isso, é que conseguimos, as pessoas mais novas muitas vezes têm ídolos, são mais como ainda se calhar não têm a personalidade tão bem definida, vão mais atrás dos outros e se realmente virem alguém a fazer, ela faz exercício todos os dias, vou fazer também, nem que seja para imitar, mas é ótimo, está a fazer uma coisa boa. 100% alinhados, pá. E se ainda não seguem a Bárbara, é a altura de fazer. Põem pausa só no vídeo que depois voltam a ver para não perder nada. Olha, tu agora ficaste aí num ponto que estava na minha cabeça, que é o Matthew McConaughey, quando ganhou o Oscar, ele faz um discurso brutal em que ele fala sobre o herói dele. E eu gostava de perguntar quem é o teu herói, a tua heroína neste momento e qual é o que é que tu vês no futuro a Bárbara Kohler a fazer e a impactar? Olha, herói, heroína, para mim é difícil de dizer. Acho que as pessoas que eu vejo mais nesse papel, para mim, são os meus pais, porque acho que, nem entrando pela personalidade, quer dizer, também faz parte, não é? Mas nem entrando por nada em específico, simplesmente pela forma como me educaram a mim e à minha irmã, acho que foram, e eu espero poder educar os meus filhos assim da mesma forma. Porque acho que foram bem-sucedidos, não digo isto para me elogiar, mas acho que fizeram mesmo um bom trabalho e são duas pessoas que nos inspiram às duas. Portanto, diria que são eles. Assim, uma pessoa que eu não conheça, não te vou dizer nenhum herói nem heroína, porque lá está. Eu acho que preciso sentir mesmo essa proximidade para poder dar esse papel à pessoa. O Matthew, eu faço essa pergunta propositada, que ele
diz que ele é ele. É Ou ele, seja, pois. ele diz Eu que é tinha ele essa ideia, eu daqui tinha a a 10 certeza. anos. Exatamente. Ele diz que quando chegou aos 25, perguntaram quem era o herói, ele diz que seria ele com 35. Quando chegou aos 35, quem é o teu herói? Sou eu com 45. Portanto, era algo inalcançável, ou seja, era ele sempre a tentar evoluir. É óbvio que nós hoje somos parecidos neste registro de valorizamos a nossa família, os nossos pais. E ele menciona-os também, mas menciona a ele como aquilo que ele quer alcançar, o impacto que ele quer trazer. E pegando agora na segunda parte da pergunta, que é onde é que tu te vês daqui a 10 anos? Eu sei que pronto, nós não temos uma bola mágica, Sim. mas o que é que tu queres fazer? Qual é o teu o objetivo? Olha, lá está, a ver, daqui a 10 anos nem daqui a 5, não Nem é? daqui a 1. Nem daqui, exato. Certo. Acho que ainda por cima nesta idade em que há tanta coisa a acontecer, quer a nível profissional como o pessoal mesmo, a criação da família, profissional, a mutar, tem um ano e pouco, portanto ainda haverá muita coisa a acontecer, mas sei que seguramente vou ter algum desafio entre mãos, seguramente. E tenho uma coisa bem definida na minha cabeça que é... quero continuar a fazer desafios e quero continuar a desafiar-me e a trabalhar na Mutare ou noutro negócio para o qual evoluo a Mutare. Quero continuar a fazê-lo independentemente de que a parte da família entre aqui, porque lá está, eu tenho 27 anos, é uma fase em que vai começar a colidir as duas coisas de eu querer criar família e a parte profissional, mas eu tenho isso bem claro, que quero ser a melhor mãe do mundo, mas ao mesmo tempo vou dar mesmo prioridade a manter as coisas, o meu caminho profissional como quero que ele se mantenha e mesmo os meus momentos pessoais, do meu desporto e tudo isso. Portanto, tenho isso bem assente na minha cabeça. Não sei se na altura vou ter que fazer ainda mais malabarismo do que faço hoje em dia, provavelmente sim, mas estou pronta para isso e quero mesmo nunca desistir de nada por não ter tempo ou por não querer... ter medo de avançar, sabes? E portanto a Bárbara daqui a 5 ou 10 anos de certeza que vai estar com bastantes coisas nas mãos, de certeza que vai estar perante o problema de ok, qual é que eu tenho que dar prioridade hoje e amanhã, porque é sempre um jogo, não é? Mas essa vai ser a Bárbara daqui a 5 ou 10 anos. Perfeito. E já agora dei uma nota, é isso que fará com que sejas a mãe incrível que serás, a profissional incrível, portanto é o conjunto de tudo que nós fazemos que representa o melhor em qualquer uma das nossas áreas. Estou certo que sim, Bárbara. E já agora, pronto, para cumprir aqui o tempo... Nossa, nem dá pelo tempo passar. Sim. Eu estava aqui horas, mas sei que tenho que cumprir aqui o tempo. Eu tinha aqui algumas perguntas finais. Não, é minha que... pronto, agora andávamos nisto. Não, sou eu, não. É nossa, não, sou eu. Bem, aqui duas perguntas finais. A primeira, nós, se reparares, ainda não falamos do conceito de liderança. E há um motivo para isso. Nós não precisamos falar sobre esse conceito, essa definição, visto que tudo o que tu disseste, para mim, se conecta perfeitamente com liderança, ou seja, a iniciativa, aquilo que tu fazes no dia-a-dia, ou teres sonhos por aí fora. Mas eu gostava de ouvir de ti, o que é que tu achas que faz um bom ou uma boa líder? Quais é que são as competências que os caracterizam? E já agora partilhares com as pessoas que lá estão para... Sim. Um bom líder, olha, na minha experiência lá está, na Mutare neste momento sou eu e a minha mãe, no futuro espero vir a ter uma equipa maior e a ter mais gente e realmente que me sinta mais nesse papel diariamente. Atualmente tenho experiências passadas de liderar pequenos grupos, quer seja de trabalho, quer seja coisas pequenas, e acho que a minha própria liderança pessoal de mim mesma, não é? Liderar-me a mim. Sim, mas acho que umas características que eu diria que um bom líder deve ter é não ter medo de arriscar. O risco é essencial para atingirmos coisas boas, eu acho. E, portanto, não ter medo de arriscar, diria que é um fundamental. A comunicação. E eu vejo isso, lá está, quer com a minha mãe, por exemplo, temos as duas uma comunicação muito aberta, como somos família, podia haver alguns assuntos que podia ser mais complicado, mas nós mantemos a nossa linha de comunicação muito aberta, quer em termos, por exemplo, de dinheiro, de o que é que tu fazes, o que é que eu faço, temos isso bem esclarecido e falado.
E vejo nas minhas relações pessoais também, e daqui entra o líder de mim mesma, que é as minhas relações, por exemplo, com o meu namorado, com os meus amigos mais próximos, tem que haver comunicação. E eu sou aquela pessoa que não consegue tolerar que haja que haja algum desentendimento entre mim e outra pessoa por falta de comunicação. Não consigo. Há muita gente que é, percebe que a mensagem ficou perdida, mas deixa andar. Para mim isso, não, as coisas temos que nos sentar e vamos ficar aqui a falar, até tu já não me podes ouvir, mas vamos falar e vamos esclarecer o que é que se passa. Portanto, a comunicação, o não ter medo de arriscar e acho que é também o não ter medo de, ou ser capaz de assumir a responsabilidade. Mesmo, eu aqui já via isso muitas vezes em grupos de trabalho, quer na faculdade, quer eu também fiz parte de uma junior empresa e notava isso quando trabalhava com os meus colegas. Mesmo que a culpa não seja tua, mas acho que há momentos em que uma pessoa tem que assumir a responsabilidade, quando percebe que faz sentido. E isso acho que mostra o que é um bom líder. Concordo em absoluto. Já agora recomendo um livro que é o Responsabilização Total, Total boa, Ownership. não conhecia. Muito fixe. No fundo, nós somos 100% responsáveis por a nossa vida. É verdade que nós não controlamos todas as variáveis, mas nós somos 100% responsáveis por resolver. E conjugando esse livro com um livro emblemático que é o do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, quando nós assumimos a nossa culpa, mesmo que não seja a culpa total, é muito mais provável que a outra pessoa também a assuma. Claro. Mas mesmo que não assuma, vocês não devem ficar chateados, malta, porque é o que é. E ela vai acabar por fazer. Portanto, nós o que devíamos fazer era assumir a nossa culpa. E quando não é mesmo nossa, enquanto líderes, nós deveríamos, esta é a minha opinião, assumir a culpa na mesma. Sim, e o que eu costumo dizer é, mesmo na nossa vida, se tu assumes que a culpa é tua, então tu podes fazer alguma coisa para mudar. Isso mesmo, alinhadíssimos. Olha, falávamos mesmo horas, e eu depois vou-te fazer um convite que vai ficar aqui fora das câmaras. Não sabem o que é, depois sigam a Bárbara. Também tem aqui tudo que seja as redes sociais e os projetos para aparecer. Não foi combinado, ela não pediu nada, atenção. Mas faz todo sentido que é para as pessoas se identificarem e conhecerem. Por fim, eu vou pegar num livro só, eu gosto muito de ler. Okay. Eu gosto mesmo muito de ler. Pois, estou aqui a ver alguns fixes. Tem aqui alguns, faltam muitos aqui, mas há aqui muitos livros fixes. Saramago, pá. Olha, Ensaio sobre a Cegueira é fabuloso, pá. É muito bom. Foi um livro que li num dia e meio, porque estava viciado mesmo. Viciado Saramago mesmo. num dia e meio? Sim, viciado, sabes? Demorou muito mais tempo o ensaio sobre a lucidez, mas este foi vício total, Okay. Tipo, estava compenetrado. Achas que devo dar a oportunidade? Acho que sim. Nunca li esse, por acaso. É um livro bastante descritivo, na medida em que tem ali uma série de insights que o Saramago escreve de uma forma belíssima, mas é um livro mesmo muito bom, muito bom. Tem uma parte que é muito visual, pesada, não vou dizer qual é senão sou spoiler, sim. Mas é muito fixe. Pronto, e tens aqui outros, mas há um que eu estava aqui a pensar e que há pouco não falei, o Mito Normal, já agora, são dois então. Um é este, o Mito Normal, que é do Gabor Mate, onde ele vai exatamente ao encontro de tudo que tu disseste e que a malta devia levar para casa. E se não ficou bem consolidado, sigam a Bárbara para ver, que é, nós vivemos numa sociedade onde a norma não é benéfica para nós, que é exatamente o que tu dizes, portanto, é como nós vivemos, o stress do dia-a-dia, a alimentação, sobretudo até noutros países, tipo nos Estados Unidos, é só comida processada, é surpreendente. Sim. E a norma não é necessariamente o bom, e esse é o conceito do mito normal que o Gabor Mate traz. Mas o que eu queria mesmo trazer era um livro, que é de uma senhora chamada Lisa Feldman Barrett, que se chama How Emotions Are Made. Eu acho que não tem tradução para português ainda, infelizmente, nem para português nem para português Brasil, mas ela fala sobre o seguinte, uma série de problemas que nós temos, designadamente depressão, etc., que resultam da forma como nós pensamos, sim. Mas o que ela diz e que eu queria trazer é... Ela dá duas grandes dicas. Uma dica é dormir bem e a segunda é comer bem e fazer exercício. Não é? É tão fácil. É simples, não é? É, não é? Porquê é que a malta não faz isto, pá? Pois. Isso é tão simples, não é?
Que dicas é que, para além de seguirem e passarem a seguir aqui, é que tu darias aqui à malta que nos ouves, e podes falar para a câmara se quiseres, para elas começarem a fazer isto? Ou seja, que regime é que elas deviam fazer, que dicas práticas é que funcionam contigo e que cada um de nós pode começar a aplicar no nosso dia-a-dia? Esta é a penúltima pergunta, depois deixo a última para o final. Assim, esta resposta podia durar infinito, não é? Mas sendo assim mais breve, é o ir pouco a pouco. Ir pouco a pouco. As pessoas às vezes querem dar passos maiores que a perna, não é? E eu digo sempre baby steps para dar um grande step. E durante a semana, procurar os objetivos quantificáveis, mas simples para ti naquele momento, que tu saibas, que tu olhes para o objetivo e pensas, isto vai ser fácil. Porque se tu já olhas para o objetivo e pensas, isto vai ser um esforço, provavelmente o mais provável é que na semana a seguir já não faças. Portanto, olhar para aquilo que tu queres fazer, por exemplo, o sono. Ok, eu quero começar a deitar-me mais cedo, porque sei que é importante dormir mais cedo e acordar mais cedo. Porque não é só as 8 horas de sono, é as horas de sono, as 8 horas de sono, não é? Portanto, quero deitar-me pelo menos, olha, às 11. Eu costumo deitar-me à 1, quero deitar-me às 11 esta semana. Vou tentar, se calhar, terça e quarta, deitar-me às 11. Vejo esse objetivo e penso, ok, é fazível, então é porque estás bem, porque se vais conseguir fazer, excelente, no próximo dia, na próxima semana já acrescentas um dia. Agora, se olhares para o objetivo e já te parecer impossível, aí já começa mal. Eu acho que este aqui é o principal conselho, diria eu. É um excelente conselho. E para terminar, uma pergunta que é bastante vasta, daria pano para mangas, mas eu gostava de te ouvir, pese embora tu já tenhas dito algumas coisas ao longo deste podcast, que é: que legado é que tu gostavas de deixar, Bárbara? Isso é uma pergunta pesada. Olha, cada vez que eu recebo uma mensagem no Instagram a dizer graças a ti comecei a fazer exercício, graças a ti conheci o yoga. No outro dia eu fiz um giveaway de livros. Eu tinha livros em casa que já tinha lido e pensei, ok, eu tenho vários, uns gosto mais que outros, pensei, estes 4 eu gostei deles, ensinaram-me alguma coisa, vou dá-los aos meus seguidores. E então fiz uma espécie de giveaway e um dos vencedores mandou-me a seguir uma mensagem a dizer, olha, para agradecer o giveaway, mas para além disso, graças a uma recomendação de um livro que tu fizeste, eu li esse livro, foi dos meus livros preferidos, graças a isso eu inscrevi-me num congresso em Nova Iorque para ir ver o autor, cheguei lá e conheci uma pessoa épica que eu queria conhecer há não sei quanto tempo, que me ajudou, ou seja, já fomos para um nível a partir daquele livro. E portanto, para mim receber estas mensagens diariamente, pode não ser todos os dias, mas recebo-as, já me deixa muito feliz e penso, ok, se eu conseguir mudar algo na vida de uma pessoa positivamente, isso para mim já me enche, sinceramente. E o que eu quero deixar é quanto mais pessoas melhor, que digam, olha, graças à Bárbara eu comecei a deitar-me às 10. Pronto, já fico feliz. Fica essa recomendação de passarem a seguir aqui a Bárbara e começarem a fazer exercício, porque temos que fazer. Estou nesse grupo, malta. Não só natação, mas tudo. Olha, Bárbara, se me dá-te aqui... Obrigada. A minha água aromatizada. Um recuerdo, exato. Obrigada. Bem, há uma regra, malta, que se chama regra de platina, que é tratar os outros como eles gostariam de ser tratados. Eu falhei logo nisto aqui com a Bárbara, comprando-lhe um vinho. Mas eu conheço isto. É um vinho, pronto. Espero que gostes, não é mesmo? Eu sei que obrigada, que não bebes de forma obrigada. regular, mas fica aqui o meu... Para uma ocasião especial. Depois, esse é um livro que eu não sei se já leste. Não. Ainda não. Pronto, não, mas o título é-me familiar. É um livro fabuloso. Eu tenho tentado escolher para cada um dos convidados um livro que eu acharia que fazia sentido. Ok. E eu acho que tu vais gostar desse. Se não gostares, depois dizes-me. Se gostares, diz-me também, já agora. Dou-te feedback. Mas é um livro sobre a sociedade. No fundo é um ensaio sobre a sociedade por esse filósofo que eu acho que é sul-coreano, se não estou em erro. Eu não sei repetir o nome. Sim, uma das vozes surgidas na Alemanha. Sim. Mas se calhar ele não é alemão. Eu acho que ele é sul-coreano. Germano-coreano. Germano-coreano, perfeito. Pronto, então tem as duas nacionalidades, mas é um livro fixe. E lê-se rápido, é um livro pequenino. Pronto, espero que gostes. Depois tens aqui uma caneca também para o teu sumo, para a tua água, para o vinho. Acho que não, mas sim, está ali a caneca também. Espero que gostes. É igual a esta. Isso, igualzinho a essa. Muito obrigada. Já compensou o vinho. Obrigado por teres vindo. Obrigada.
Bem, malta, terminamos então aqui mais um episódio do podcast Tribo de Líderes e espero que tenham gostado deste podcast tanto quanto eu e que tenham retirado daqui várias mensagens que vão levar convosco. Convido-vos a seguir a Bárbara, a praticar exercício, a comer bem, a dormir melhor, visto que, tal como a Bárbara trouxe aqui, isso é fundamental para o nosso bem-estar físico e emocional e, por isso, é um caminho que todos nós deveríamos seguir e fica aqui a minha promessa, caso contrário vocês chamam-me mentiroso, que eu vou começar a fazer isto de forma regular também e seguir a Bárbara. Bem, malta, é só isso. Vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes. Um abraço para todos. Até breve.